Se espalhando uma notícia que esta casa ficou intacta, o fogo em Los Angeles não queimou ela. E há duas versões. Os crentes, os evangélicos, estão dizendo que é a casa de um pastor. E os católicos estão dizendo que é a casa de um católico que fez o ritual do giz, que é escrever as coisas lá na porta e jogar água benta na casa. Então os católicos estão dizendo que o homem era católico, os evangélicos dizendo que era um pastor. E esse negócio está viralizando por aí, a imprensa não está falando nisso. Só o que está falando nisso são mídias independentes, como algumas pessoas no YouTube, no Facebook. E eu sou uma pessoa da verdade, eu creio que Deus é capaz de fazer isso, eu acredito em Deus, mas eu também discordo das fake news e os evangélicos, desculpa eu dizer, mas os evangélicos ultimamente são muito mentirosos, os católicos também são mentirosos, mentem para poder manter a fé deles, inventam doutrina errada, inventaram um monte de mentira, tanto os evangélicos como os católicos. Então eu fui verificar, checar, se for verdade mesmo, a gente glorifica a Deus. Se não for verdade, a gente continua glorificando a Deus, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. No entanto, esta casa não é nem de católico que foi protegida por Deus e nem de pastor evangélico. Na verdade, esta casa aqui é uma foto do incêndio do Havaí. Aqui está. Este aqui é o site que tira todas as dúvidas. Diz assim: já a foto da casa mencionada como intacta é, na verdade, da ilha de Maui, no incêndio do Havaí de 2023. E foi explicada como consequência de sua estrutura de telhado e de isolamento do quintal. Ela escapou do incêndio por causa da sua estrutura. Mas isso foi em 2023 e foi no Havaí. Então vou apertar aqui no link. E aqui está, ó. Havaí, que sobreviveu ao incêndio e viralizou. Imóvel de madeira de 100 anos, foi reformada recentemente, mas não era resistente ao fogo, dizem proprietários. Então a casa é essa mesma aqui, ó. Então eles fizeram lá uma montagem na IA, na inteligência artificial, e eles estão viralizando. Os católicos dizendo que o dono da casa era católico, e os evangélicos dizendo que era pastor. Então Deus pode sim fazer essas coisas, eu creio nisso, não há dúvida, mas nós não devemos espalhar fake news. Tá aqui a reportagem do UOL, de 22/8 de 2023, às 13 horas e 15 minutos. Tá aqui a casa. Dono explica como mansão de 20 milhões resistiu ao incêndio no Havaí. Então é a mesma casa, pessoal. Então, vamos ter cuidado aí com isso, porque a internet é cheia de mentira. E os evangélicos são mentirosos e os católicos também. Só tem um jeito de você escapar da mentira, é deixar de ser evangélico e católico e ser um cristão. Este é o homem que seria o suposto dono da casa. Os evangélicos dizem que ele é pastor e os católicos dizem que ele é católico. Mas quando você ouvir essa entrevista, se você colocar o ouvido bem no alto-falante do seu celular, mesmo você não entendendo inglês, você vai perceber que ele está falando outra coisa por baixo. Alguém fez esse áudio falando em inglês como se fosse ele chorando, mas essa voz não é a dele. Pegaram uma entrevista deste rapaz falando outra coisa e colocaram uma voz de uma pessoa chorando, dizendo que a casa dele tinha escapado do fogo, que todas as outras casas ao redor do quarteirão tinha queimado e a dele não. Escute. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing.
and that's mine. Observe que pelo choro que a pessoa está tendo, até soluçando, seus olhos deviam estar cheios de lágrima. Olhe nos olhos dele. Ele não está falando isso. É uma entrevista sobre outro assunto. E algum engraçadinho gravou esse áudio por cima. Então, você que tem compartilhado não tem culpa. Você pensou que era a verdade, né? Mas eu estou mostrando para você que é uma montagem, é uma fake news. Então, quando eu falei que os crentes são mentirosos, não estou falando você que compartilhou sem saber. Eu estou falando os crentes que fizeram isso, que fizeram a montagem. Ou os católicos que fizeram a montagem dizendo que foi um católico. Então, esses são mentirosos. Mas você, ou qualquer pessoa que compartilhou sem saber, né? Mas você está sabendo agora. Estou mostrando aí para que você saiba a verdade. Então, a entrevista aí não tem nada a ver. O rapaz está falando outra coisa e colocar esse áudio por cima. E a casa é, na verdade, a casa do Havaí, de 2023. Que, de alguma forma ou de outra, não queimou. E nós cremos que foi Deus mesmo que abençoou, que ela não foi queimada. Só que vamos falar a verdade. Foi em 2023 no Havaí e não em Los Angeles. E se essa lá do Havaí não queimou porque Deus guardou, não foi porque o dono fosse católico ou evangélico, porque Deus não faz acepção de pessoa e Deus não tem religião. Foi porque Deus não quis que queimasse mesmo, tá bom? Mas, no entanto, foi no Havaí em 2023.